Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões da OAB de Santa Catarina e vou lhes acompanhar no dia de hoje. Antes de iniciarmos com tudo, gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é presidente da seccional, também ao Dr. Douglas Anderson Dalmonte, que é coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda de Oliveira, que é presidente da CAASC, que nos permite a utilização desse espaço maravilhoso aqui do estúdio CAASC. Gostaria de dizer também que este é um podcast institucional, idealizado e conduzido pela coordenadoria das comissões da OAB de Santa Catarina e que ficará disponível tanto no espaço do projeto ADVcast, né, quanto também lá no Spotify. Esse espaço é uma tribuna virtual e já se disse que a tribuna é o solo sagrado da advocacia. Então, esse é um espaço reservado à advocacia e aos amigos da advocacia, para a difusão do conhecimento e para a defesa dos interesses da advocacia. No episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, a quem eu já vou apresentar, né? E a nossa conversa vai tratar de assuntos aí que interessam às comissões. Essa convidada é a doutora Gisele Lemos Kravchichin, e em que pese ela dispense qualquer apresentação, mas como nosso podcast é um podcast institucional, eu sempre faço a leitura, né, do currículo dos nossos convidados. Então ela é advogada, foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB no período 2013-2015, foi conselheira estadual da OAB no período 2019-2021, foi coordenadora adjunta das comissões da OAB no período 2019 a 2021, conselheira federal também no período 2022 a 2025, é atual conselheira da CAASC, ocupa a cadeira número 13 na Academia Catarinense de Letras Jurídicas, da ACALEG, que tem como patrono o Dr. Túlio César Gondim. É atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, é atual vice-presidente da OAB de Santa Catarina e também autora de inúmeras obras jurídicas. Seja bem-vinda à nossa tribuna, doutora Gisele, e tem a palavra aí para fazer os cumprimentos iniciais aos nossos ouvintes e espectadores. Olá, Edgar, muito obrigada pelo convite, quero agradecer à coordenadoria das comissões, ao Dr. Douglas, a você, a todos os demais coordenadores por esse convite e também parabenizar por esse espaço de diálogo tão importante. Eu acho que quando a gente consegue colocar o foco na advocacia e divulgar conhecimento, divulgar histórias, compartilhar, a gente cresce juntos. Juntos somos mais fortes, sem dúvida. Então, muito obrigado por fazer o convite para que eu possa estar aqui conversando com você hoje. Parabéns também à Caixa. Estávamos comentando que esse espaço do podcast foi recentemente reformado pela gestão. Está muito bonito e muito útil também para que a gente faça essa divulgação. E olá a todos vocês que estão com a gente hoje também. Eu acho assim que foi uma iniciativa importante da CAASC criar esse espaço, né? Porque antes a gente já gravava os podcasts, né? Mas era alguma coisa assim meio que artesanal, né? E agora a gente tem então esse estúdio, enfim, tem todo um suporte técnico, né? E isso faz com que a mensagem da advocacia possa chegar mais longe. Eu sempre disse que às vezes a gente faz cursos e promove eventos, né? Mas eles às vezes têm uma abrangência limitada, porque vão atingir, sei lá, 1.000 pessoas que estão eventualmente ali conectadas naquele momento, né? Mas o podcast é alguma coisa que fica para a eternidade, enfim, vai ficar gravado, vai ficar, né, hospedado lá no YouTube, vai ficar hospedado no Spotify, enfim. Então, no futuro, enfim, aqueles que nos sucederão nesses projetos aí podem até ter acesso a essas informações e, né, acho que é uma ferramenta indispensável hoje para a OAB, né, conseguir chegar mais longe e atingir todos os advogados e advogadas de Santa Catarina. Lema da nossa gestão, inclusive, estar junto do advogado, da advocacia, onde ela estiver, né? Então, e o YouTube ainda permite consulta, então, às vezes você está navegando na internet, faz a consulta de um tema, pode descobrir que tem um podcast da OAB Santa Catarina, da Caixa, enfim, das coordenações das comissões, sobre algum tema de interesse. Então, a gente faz chegar o conhecimento e fica mais próximo da advocacia. É verdade, e eu tenho acompanhado aqui os podcasts que estão sendo gravados, né, nessa gestão, e tem muita coisa boa surgindo e muita coisa boa ainda por vir. Mas, Gisele, para a gente entrar, né, já no tema da nossa conversa aqui de hoje, que é comissões,
né? Eu li ali no seu currículo que você foi coordenadora adjunta das comissões no período 2019-2021, né? E que é o cargo que eu ocupo agora também, né? Então isso, né, te qualifica, vamos dizer assim, como uma profunda conhecedora do trabalho das comissões, né? Lá no regimento interno das comissões, há uma previsão de que as comissões, para quem não conhece ainda, né, o funcionamento das comissões, elas são órgãos de assessoramento da diretoria do Conselho Seccional no cumprimento de seus objetivos institucionais. Então, eu gostaria de começar essa conversa, para a gente ir aquecendo os motores, aí, que você falasse um pouco dessa experiência, né, como coordenadora adjunta das comissões e como é que você vê o papel das comissões, enfim, na atual estrutura da OAB de Santa Catarina. Adorei a pergunta. Eu comecei na OAB pelas comissões, inclusive. Eu faço faço até hoje parte da Comissão de Previdenciário desde 2007. 2013 a 2015 fui presidente, daí 2019 a 2021, como você contou ali, fui coordenadora adjunta. Nosso coordenador geral era o Pedro Miranda, né? Foi um trabalho muito legal. Eu, o Pedro e a Clarissa eram 2 coordenadores adjuntos e o Pedro coordenador geral. Então, eu e a Clarissa como adjuntos, ele como geral. E o que eu penso das comissões, tem gente que fala que a comissão é o pulmão da OAB, né? E sem dúvida ela oxigena a nossa casa. Porque ela permite que o advogado que tem afinidade em algum tema, né, alguma área, que eles consigam se reunir, e as reuniões das comissões, você também bem sabe, né, mas talvez quem está nos ouvindo não saiba, elas são mensais. Então, todo mês a comissão se reúne, aquelas pessoas que têm aquela afinidade com aquele tema, né, os advogados, as advogadas, procuram pautas que sejam relacionadas à atuação deles, que podemos ter melhorias, as comissões podem fazer notas técnicas, podem fazer pareceres, podem encaminhar a diretoria executiva com sugestões, por exemplo, uma coisa e eu fui vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário de 2022 a 2025. E lá a gente trabalhava muito no Conselho Federal o projeto de lei. Então, a gente fazia manifestação, a gente pesquisava e vários membros, né, cada um era relator de um tema e as comissões trabalham com relatorias, tanto aqui quanto lá. Então, trazido um tema para a pauta, você coloca um relator, ele estuda um pouco mais aquilo e traz, então, para o colegiado da comissão poder se manifestar, criar estratégias de melhoria. No caso das notas técnicas de projeto de lei, a gente encaminhava para as comissões de atuação legislativa e para a presidência lá do Conselho Federal, e aqui eu sei que tem várias comissões que fazem isso também, para que a OAB se manifestasse favorável ou contrária, ou sugerisse melhorias naquele projeto de lei, para que a gente tenha, muitas vezes, uma atitude mais ativa com relação à construção da legislação. As comissões também são importantes e assessoram muito bem a nossa gestão nas temáticas mais específicas. Por exemplo, quando a gente está atuando em amicus curiae, a OAB Santa Catarina atua como amicus curiae em algumas temáticas, a gente tem uma procuradoria instituída, mas é o especialista, né, da comissão que vai nos dar os melhores argumentos para que a gente possa defender o interesse da advocacia e da sociedade na atuação como amicus curiae. A gente tem os eventos que as comissões fazem também para compartilhar conhecimento, sem falar do próprio podcast que a gente já mencionou, mas eventos onde a gente traz palestrantes do Brasil todo. Uma coisa que começou na gestão do Pedro, né, que ele estava como coordenador geral, que foi um ponto inovação, porque a gente passou pela pandemia ali de 2019 a 2021. Então, a gente teve esse desafio naquela gestão da comunicação. E muito dos eventos, praticamente todos os nossos eventos eram online. A ESA já tinha o ESAcast, a Caixa tinha esse espaço aqui que foi sendo aprimorado, mas as comissões, basicamente, a comunicação delas era presencial. E a gente, né, ficou naquele momento onde a comunicação passou a ter que ser online. Então, já estava um trabalho no início da gestão 2019 para que a gente fomentasse o Instagram da coordenação das comissões, que permanece até hoje, inclusive é um sucesso de divulgação de conhecimento dos trabalhos das comissões. E a gente abriu o espaço para lives dentro do Instagram. Foi na época que se começou a fazer isso, né? Então, cada comissão fazia o agendamento e podia
receber pessoas e fazer mini eventos, digamos assim, ali naquele local. Eu lembro que no começo eram de duplas, depois cabiam 4 pessoas, e a gente foi desenvolvendo essa ferramenta à medida até que o Instagram ia aprimorando isso, porque foi uma necessidade que era incipiente, que de uma hora para outra ficou muito grande, né? E eu acho que o maior desafio que a gente tem como gestão é conseguir comunicar com a ponta, é conseguir fazer com que o advogado perceba tudo que a OAB, que a Caixa, que a ESA, que as comissões oferecem para ele. Porque nosso trabalho aqui é voluntário e a gente passa o tempo dedicado a construir soluções, a fortalecer a advocacia. Mas nem sempre o advogado da ponta consegue, o advogado da ponta consegue perceber o que está disponível. E eu acho que essas ferramentas de comunicação são muito importantes, inclusive para convidar as pessoas a virem fazer parte. Hoje eu estava vindo para cá e uma colega me ligou trazendo um ponto negativo de uma dificuldade que a gente está tendo no previdenciário. Primeira coisa que eu perguntei, ela é de Santa Catarina, você já faz parte da comissão de regime geral? Porque aqui a gente debate sobre isso. Vem fazer parte, a inscrição está sempre aberta, né? Quem se inscreve é nomeado, então as comissões já desde a gestão de 2019, elas têm o ingresso aberto para toda a advocacia catarinense, não é mais só 25 pessoas como era antigamente, hoje em dia as comissões têm comissão de 300, 400 pessoas aqui na nossa seccional e cabem muito mais gente, né? E é lá que a gente consegue debater. Então, quando tem desafio, a advocacia deve sempre se socorrer à nossa casa, à OAB. Mas, para que a gente consiga entender melhor o desafio e trazer soluções cada vez mais efetivas, é importante que eles estejam fazendo parte da comissão. E as comissões, então, trazem esse oxigênio de preparar o tema para que possa ser trabalhado no conselho, pela diretoria. E daí uma experiência, quando eu fui coordenadora das comissões, eu era também conselheira estadual, né? Uhum. E alguns processos de temáticas mais específicas, eu como relatora, eu baixei a comissão para manifestação. Então, eu fiz a diligência para que a comissão então se manifestasse sobre aquela temática, porque entendi pertinente. E é muito legal o que você falou no início, porque muita gente não sabe que as comissões são um órgão de assessoramento do conselho, não só da diretoria. Então, os conselheiros também podem usar essa ferramenta. Quando a temática for específica, eu encaminhei algumas para a Comissão da Mulher Advogada, outra para a Comissão de Assuntos Penais, onde elas foram num presídio fazer uma vistoria, né? Fizeram um relatório de como estavam as condições lá do presídio. Então, são muitas coisas que as comissões podem também auxiliar. Eu acho que da tua fala, assim, eu gostaria de resgatar 2 pontos, sabe? E, primeiro, eu construí a minha história na OAB, né, nessa prestação voluntária de serviços na ESA. Né? Eu sempre comecei na ESA, enfim. Primeiro era representante local da ESA, ia de escritório em escritório, convidando os colegas para participarem dos eventos, né? A gente organizava muitos eventos presenciais e a pandemia mudou, né, essa realidade. Você falou das lives no Instagram, né? Eu fiz algumas também lá na época, né? E, assim, eu sempre gostei de rádio, né? Eu acho que essa ferramenta do podcast é o rádio moderno, né? E as lives do Instagram não deixam de ser também uma espécie de rádio também com alguma sofisticação. Mas a gente percebe, assim, nessa prestação, né, de serviço para a advocacia, uma grande dificuldade de chegar lá na ponta. Né? Porque você tem cursos, por exemplo, da ESA, vou falar da ESA, né? Você tem cursos excelentes com palestrantes de renome nacional, né? Mas às vezes você não consegue chegar, você não alcança, né? A pessoa então, não sabe, né? Acaba perdendo porque não... Pô, mas teve aquele curso, eu não sabia, né? Então, assim, a comunicação ainda é A comunicação quer dizer no sentido de você conseguir alcançar a ponta, né? O que o advogado quer, como é que ele quer ser informado, enfim, né? O que a diretoria da OAB, enfim, a administração da OAB precisa fazer para levar essas informações, né? Eu acho que as comissões é um canal importante para isso. Acho que através do podcast, através dos eventos que as comissões fazem, né, e eu estou aprendendo isso agora no dia a dia, trabalhando lá com o Douglas, né, a gente tem esse grande desafio que é levar essa informação e levar, né,
essas ideias, enfim, que são cultivadas aqui dentro da OAB, lá para a ponta, para a advocacia, né? Então, eu concordo contigo, acho que realmente, né, essas ferramentas tecnológicas, elas são extremamente importantes para a gente conseguir levar essas informações. Mas, dando sequência aqui à nossa conversa, eu também li lá no seu currículo, né, que eu estou te chamando de você, acho que Claro. me permita Imagina, essa intimidade, não só contigo, mas também, né, com os nossos ouvintes, que eu acho que o podcast também é uma forma da gente se aproximar bastante, né, dos nossos ouvintes e dos ouvintes se aproximarem da diretoria da OAB. Então eu li que você é conselheira do IASC, né, o Instituto dos Advogados de Santa Catarina. E o IASC sempre foi um grande parceiro da OAB, enfim, na defesa, né, de grandes pautas aí da advocacia. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa sinergia que existe, né, o que pode existir entre o IASC e a OAB. De que forma, né, essas duas grandes instituições elas podem interagir para que a advocacia seja beneficiada? Ótima pergunta, Edgar. E claro que você pode me chamar de você, eu também vou te chamar de você, porque afinal a gente também é amigo, né? Esse trabalho na OAB é muito legal porque nos aproxima de pessoas com um trabalho dedicado também à advocacia. A gente começa com o trabalho, mas a gente desenvolve amizades, isso é muito legal aqui. Isso é verdade. Né? E o IASC foi o precursor da OAB, na verdade, né? Ele surge antes da OAB aqui no estado, já com mais de 90 anos. E esse relacionamento institucional da nossa casa, da OAB Santa Catarina, com o Instituto dos Advogados, com a Academia de Letras Jurídicas, com as outras academias de letras, com as associações dos advogados, né? Dos advogados trabalhistas, dos advogados do direito de família, dos advogados previdenciaristas. Quando a gente tem o interesse comum, né? O trabalho conjunto pode aprimorar. A gente sabe que existem cadeiras que são reservadas à nossa casa, à OAB, né? Seja aqui em Santa Catarina, seja nas subseções, seja no Conselho Federal, espaços que a nossa casa, até pela importância da nossa profissão e a relevância constitucional que nós temos como advogados e advogadas, são cadeiras nossas. Mas, uma vez que a gente entenda a OAB, o nosso papel de ser a voz da sociedade, a defesa da sociedade como um todo, a gente começa a perceber o quão importante é a gente ouvir cada vez mais a necessidade. E essas parcerias que são feitas com essas instituições, com essas associações, para que a gente possa caminhar junto e trazer soluções, isso é muito relevante. Então, o IASC tem um trabalho muito importante também de fomento de conhecimento, além de representatividade dos advogados e dos juristas de Santa Catarina. E a OAB é uma parceira, né? Trabalha junto, desenvolve eventos juntos, e isso acho que é muito importante, não só com o IASC, mas com outras instituições, para que a gente esteja cada vez mais perto da advocacia, né? Junto com a advocacia onde ela estiver. E falando nisso, né, você também é presidente do IBDP, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E nós temos aqui 3 comissões de direito previdenciário, né? E vejo assim que a advocacia previdenciarista, ela vem crescendo ultimamente, não ultimamente, aí, há muitos anos já, a advocacia previdenciarista, ela vem crescendo, mas a gente observa, né, eu sou professor, então eu sempre, né, gosto de observar assim, que rumos, né, os nossos alunos tomam depois da formatura, né? E a gente percebe já lá na graduação, enfim, nos bancos escolares, né, muitos interessados na advocacia previdenciarista. Então, esse é um nicho importante da advocacia. Então, além do IASC, temos também essa outra instituição, né, que é o IBDP, que você representa, né? E eu gostaria também, da mesma forma que falaste do IASC, né, falasse um pouquinho do IBDP e dessa ligação,
né, do IBDP com a OAB, que me parece que em alguns pontos lá até do regimento interno do IBDP, né, há uma predisposição já para... sinergia, né, uma ali. predisposição para interagir com a OAB. E como é que funciona isso, então? Você, vice-presidente da OAB de Santa Catarina, né, presidente do IBDP, né, como é que você consegue, né, fazer essa interligação, né, na realidade, entre as duas instituições? O IBDP, e o direito previdenciário na minha vida, ele é uma paixão, né? Eu adoro, então, só de falar de direito previdenciário, meu olho já brilha. O previdenciário, ele cresceu muito. Quando eu comecei em 98 no previdenciário, a gente não tinha ainda os juizados especiais federais e a matéria era um puxadinho do direito do trabalho, inclusive no tratamento acadêmico. A gente não tinha pós-graduação só de direito previdenciário, a gente tinha uma única em São Paulo, na PUC. Mestrado também, especificamente sobre isso, não existia. Hoje em dia a gente tem muito trabalho, muita pesquisa sendo desenvolvida na área. E o direito previdenciário vai crescendo à medida que a gente vê a necessidade de atender o cliente, as regras vão ficando cada vez mais complexas, né? Inúmeras reformas que vão criando possibilidade, o direito previdenciário, o tempo rege o ato. Então, se eu cumprir os requisitos antes da lei, eu tenho direito à lei anterior, se eu ainda não me aposentei, eu posso ter direito à lei nova, tem que fazer muito cálculo para saber o que é mais vantajoso. E a realidade que eu acho que traz muita gente para cá é que o cliente bate na porta, né? A população brasileira está envelhecendo e cada vez mais se precisa do direito previdenciário. Mas um erro comum é achar que a gente só precisa do direito previdenciário quando a idade bate na porta. Na verdade, o direito previdenciário acompanha a gente do berço ao túmulo. Antes mesmo da criança nascer, a mãe já tem 28 dias antes o direito a se afastar para o salário maternidade. E quando a gente se vai, os nossos dependentes recebem a pensão por morte, né? Então, o direito previdenciário acompanha a vida do cidadão e, sem dúvida, vai trazendo essa relevância até pela necessidade e pela quantidade de clientes. Com a reforma trabalhista, o previdenciário acaba substituindo. Muitos colegas migram do trabalhista para o previdenciário, em razão, às vezes, de sucumbência, dificuldades, alteração. Sempre que tem uma alteração de reforma, às vezes a pessoa recalcula a sua rota e, às vezes, migra para alguma outra área. E, nesse contexto, então, o previdenciário cresce. Em 2004, um grupo de pós-graduação em Curitiba se reúne e resolve formar o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então, nesse contexto, onde a gente tem a reforma de 98, a emenda constitucional número 20, e a gente tem a reforma de 2003, a emenda 40 e 41 de 2003, onde a gente muda muita coisa. E começam a surgir as pós-graduações específicas na área, e lá essa turma se reúne e funda o IBDP. E o nosso presidente de honra era um professor de lá, que é o juiz, o magistrado José Antônio Savares, que é um dos grandes doutrinadores na matéria. E dali, o IBDP, ele é formado, como era um curso de pós-graduação, ele foi formado por multiprofissões. Ele não é um instituto apenas de advogados, ele é um instituto que tem juízes, procuradores, servidores, e o objetivo dele, ele é mais científico. A vocação dele, quando começa, é mais científico. Então, ele trabalha em conjunto com a OAB por causa disso. Nós fazemos nota técnica, atuamos como amicus curiae. Inclusive, eu entro no IBDP em 2013, eu entrei a convite da então presidente Jane Lúcia Berwanger, e ela me convida para ser a diretora de atuação judicial do IBDP, porque começa a repercussão geral, né? Cria-se essa ferramenta e os temas previdenciários acabam sendo julgados de forma mais por amostragem. Então, afeta-se um tema de repercussão geral ou de repetitivo, então STF e STJ, e o julgamento lá vira um carimbo para todos os outros processos. E a gente percebe como instituto e como advogado e advogada que o nosso debate não vai ser mais em primeiro e segundo grau, que os temas, principalmente aqueles temas matérias de direito, vão ser definidos nos tribunais superiores. O INSS tinha representação lá, mas a sociedade como um todo, o diálogo mais aprofundado do direito previdenciário na questão social estava um pouco afastado das cortes, porque o que se debatia lá era só a questão econômica. Então, cria-se a Diretoria de Atuação Judicial para atuar como amicus curiae
nas repercussões gerais e nos repetitivos. Eu fui a primeira, fiquei de 2013 a 2023, quando fui, então, eleita presidente do IBDP, e nesse período, a diretoria passou a contar com mais de 30 colegas, todos de trabalho voluntário, porque daí a gente tem, com o novo CPC 2015, a gente tem o surgimento dos IRDRs, então essas matérias passam a ser discutidas em TJ e em tribunais regionais federais também, porque a gente tem que lembrar que previdenciário também tem direito de servidor, tem previdência complementar, e isso vai para a competência estadual. Então, a gente vai ampliando a diretoria para conseguir levar esse ângulo mais científico, e não é para defender o segurado, é defender um lado, porque, como eu falei, o IBDP, ele não é formado para defender direito deste ou daquele, ele é formado para debater e melhorar o direito previdenciário no Brasil, para que a gente possa, através de estudo e não só através de achismo, se a gente vai fazer um projeto de lei, que se analise melhor os efeitos daquele projeto, não só no ângulo econômico, mas no ângulo social, porque o direito previdenciário, quando ele surge lá atrás, ele surge para resolver problemas do infortúnio. Né? Então, a pessoa que ficava doente, isso tudo tem, a pessoa que ficava doente, a pessoa que ficava idosa, todos esses fatores sociais, eles interferem em como a manutenção não só da qualidade de vida, mas da estrutura social que a gente quer manter, né? Então, se a gente diminui o benefício assistencial, isso tem uma consequência. Se a gente aumenta o benefício assistencial, isso tem uma consequência. Só que, muitas vezes, a análise que vai sendo feita, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário, ela é unicamente econômica. Vai economizar tanto. Não se tem o risco de, eu economizo aqui, mas quanto que eu vou gastar lá na frente, né? Então, eu diminuo o direito, dificulto o acesso à aposentadoria especial, mas isso não vai aumentar os benefícios por incapacidade? Não vai aumentar os óbitos? Porque a pessoa que vai trabalhar 24 anos e 11 meses, né, numa atividade especial, talvez não se aposente especial, mas pode ser que fique doente, que tenha necessidade de outros tipos de benefício, que talvez até não tenha o custeio suficiente para pagar, né? Então, a gente começa a ter que analisar o contexto todo de alterações, de julgamentos, e o IBDP trabalha muito nisso, né? O nosso enfoque lá é científico. Aprofundar o diálogo, a produção científica, a divulgação de conhecimento. Então, lá, se você entrar no site, no Instagram, você vai ver que tem muito curso, muita coisa com relação a isso, né? E daí esse trabalho em conjunto com as comissões de previdenciário na OAB, com a realização de eventos conjuntos, isso eu acho que a gente, na verdade, se completa, né? E consegue, ao dar as mãos, a gente consegue construir soluções melhores. Você está falando sobre esse viés, né, essa característica acadêmica, né, do IBDP, e isso já me leva para uma próxima pergunta aqui, que, assim, você também é autora, né? Você escreve obras, enfim, sobre direito previdenciário, mas me chamou a atenção, né, especialmente um livro, né, de todos aqueles que você escreveu, participou, enfim, com artigos, né, que é um livro sobre protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O nome do livro é Advogando sob as lentes de gênero e raça. E lá é um livro, né, que foi coordenado pela doutora Silvia Marzagão, tem prefácio da doutora Daniela Teixeira, enfim, então 2 grandes nomes, né, da advocacia nacional. E lá, né, você escreveu um artigo intitulado Aposentadoria por Idade Urbana da Mulher. Essa questão, nós temos também uma comissão aqui de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né, uma comissão dedicada a isso, né, e a par disso também o CNJ, né, tem incentivado esse tipo de julgamento. Então, assim, pegando a partir desse artigo que você escreveu, né, a aposentadoria por idade urbana da mulher, né,
que é um capítulo do livro, enfim, e está nesse contexto, né, do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, eu gostaria de trazer a nossa discussão, a nossa conversa agora para esse aspecto, né, entende? Né, como é que você vê essa iniciativa, né, do CNJ, enfim, que desde 2022 já tem resoluções a esse respeito, né, e hoje, né, como é que essa situação está ocorrendo, especialmente, né, na questão previdenciária, aí, que é a sua área de estudo e de paixão, né? Como é que isso vem se desenvolvendo e, enfim, né? Como é que a OAB pode participar também, né, para promover, para fomentar essa... sei, acho que a gente pode falar de uma equidade, né, no julgamento, porque tem situações que são diferentes, né? A gente vive aí na era dos precedentes, em que a ideia é uniformizar tudo, né? Mas, né, a gente sabe que no dia a dia, nos casos que nos surgem lá nos escritórios, enfim, há situações diferenciadas e que demandam um olhar diferenciado do juiz. Então, dentro desse conjunto de coisas aí, como é que a gente pode encarar, né, essa nova forma, né, do judiciário analisar essas questões? Adorei a pergunta. Na verdade, o que a gente tem que perceber, e assim, esse livro foi escrito em conjunto com outras colegas advogadas, foi coordenado, né, foi publicado pelo Conselho Federal da OAB. Enquanto eu estava como conselheira federal, fui convidada a escrever, e o foco do artigo é mostrar a diferença da realidade do trabalho feminino e daquilo que leva, então, à possibilidade da aposentadoria urbana. Mas quando a gente fala de perspectiva de gênero, e daí, voltando um pouquinho mais, a perspectiva de gênero, ela começa com uma recomendação do CNJ, que depois vira uma resolução. Então, recomendação não é tão impositivo, mas resolução passa a ser obrigatório. E o CNJ faz isso porque o Brasil foi punido internacionalmente por casos em que não se levava em consideração esse cuidado, esse olhar específico na questão do gênero e na questão da raça. Principalmente na questão do gênero, que foi a primeira punição. E o que acontece quando a gente está falando de previdenciário, que muita gente não se toca, mas o previdenciário, quem está se aposentando hoje, ele trabalhou nos últimos 30, 40, 50 anos, muitas vezes, para poder estar atingindo o direito hoje. E antigamente as coisas eram muito diferentes. A minha avó, por exemplo, não tinha direito a CPF, ela usava o CPF do marido. Né? E daí a gente vai ver isso, porque quem trabalha com previdenciário trabalha com documento antigo. Eu brinco que os meus clientes, eles trazem aquelas caixinhas, os mais organizados, cheio de guia. É uma vida inteira que está dentro daquela caixa, né? É uma história. E você começa a perceber que várias guias eram pagos com o nome da mulher e o CPF do marido. Por quê? Porque elas não tinham CPF. E daí, quando eu vou julgar uma trabalhadora, e daí a nota fiscal do rural, né? A mulher nunca era registrada como lavradora. Ela era registrada como do lar, mesmo que ela trabalhasse nas mesmas horas, nas mesmas condições do homem. Mas ela era do lar, dona de casa. Mas ela trabalhava no campo junto com o marido. Até a Constituição de 88, o benefício rural era para família e só podia ter um, que era geralmente o homem. Se a família não tivesse o homem, é que daí poderia ser a mulher, a administradora desse benefício. Então, era um salário mínimo para o núcleo familiar. Depois da Constituição Cidadã de 88, passa a ser um benefício por pessoa. E daí, a jovem que tem um filho pode receber um salário maternidade, a esposa que atinge os 55 anos, pode receber uma aposentadoria rural e acumular com uma pensão se o marido venha a falecer e era também rural, né? Você começa a entender a mulher dentro desse núcleo rural como uma pessoa com direitos próprios. Mas antes de 88 isso não existia. Sequer CPF elas tinham. Quando que você hoje, né, identifica uma pessoa que ela não conseguia se identificar, ela se identificava como os dados do marido, apesar de que ela colocasse o nome dela ali. E só te interrompendo, mas só para fazer um gancho, né? Isso é uma realidade que a gente vive hoje ainda. Né? Sim. Porque essas mulheres que não tinham CPF, né,
que usavam o CPF do marido, agora precisam se aposentar. Agora estão chegando na idade de se aposentar. Então, talvez o jovem advogado que esteja ouvindo a sua fala, né, vai pensar que, bom, isso era coisa do século passado, era do século passado, né? Mas as pessoas que estavam nessa condição ainda estão vivas e agora... E agora precisam exercer o seu chegando. direito. E daí vem a perspectiva de gênero no julgamento. Veja, eu não posso exigir da mulher a mesma documentação, a mulher com hoje 60, né? 70 anos, eu não posso exigir dela a mesma documentação que eu exijo do homem. Porque a época lá atrás, e aí vem o contexto de você olhar com ângulos diferentes, o que tiveram histórias diferentes, o que tem realidades contributivas, que daí eu tô falando previdenciário, contributivas e legais diferentes. A mulher não era um indivíduo antes da Constituição para muita coisa. O Código Civil de 2002, né? Várias coisas antigas de relação de casamento, de desconstituição de relação, tudo vem em 2002 serem alteradas. Então, a gente não pode tratar o julgamento. Eu exijo uma documentação do homem, e não é porque eu sou mais rígida com o homem, mas porque ele tinha condições de provar. Agora, eu não posso exigir que a mulher tenha a documentação, o bloco de notas no nome dela, porque ela não tinha CPF, ela não era tratada de forma diferente. A mesma coisa daí, quando a gente fala ali, a questão da aposentadoria urbana, né? O que acontece com a mulher durante a carreira dela? Geralmente, quando ela tem filhos, ela acaba se afastando em algum período, não só durante o salário maternidade, aqueles 4 meses, ela acaba se afastando, diminuindo o tempo contributivo dela, porque ela, dentro da relação familiar, se a criança necessita de qualquer auxílio, quem cuida é normalmente a mãe. Né? Então, ali a gente menciona alguns projetos de lei que depois da última reforma de 2019 trazem formas de ponderação de trabalho, de tempo de trabalho diferente da mulher, de acordo com a existência ou não de filhos, né? E também, principalmente, com a existência ou não de filhos com pessoas com deficiência, em que demandem um acompanhamento maior da mãe, né, da mulher, ou do cuidador ou da cuidadora naquele contexto. E a perspectiva de gênero também nisso, né, se levando em consideração, porque se você for olhar no tempo contributivo, as mulheres contribuem menos tempo que os homens, mas porque muitas vezes elas começam de maneira informal, trabalham de maneira informal durante... E daí a gente não está falando da advogada necessariamente, mas a gente está falando da faxineira, a gente está falando da mulher que muitas vezes se afasta de um emprego CLT, porque a criança pode, naqueles primeiros anos, ter mais necessidade de cuidado. Quando alguém tem que faltar ao trabalho, os dois têm emprego na família, né? Vamos supor que existe um homem e uma mulher naquela família. Se a criança fica doente, quem que normalmente se afasta do trabalho? Quem que às vezes perde o emprego porque começa a faltar muito porque a criança ficou doente? E a gente tem que lembrar que se a criança ficar doente, a creche liga, a escola liga e diz, alguém tem que buscar. Ela não pode ficar lá. Alguém tem que ir atender, alguém tem que ficar com aquela criança, né? Então, esse estudo que a gente fez ali leva em consideração esse ângulo específico, porque a gente pegou dados, né? De novo, aquela questão científica. A gente pegou dados, pegou números e fez a avaliação de tempo contributivo, de idade em que atinge os direitos, de realidade. E também estudou os projetos de lei que estavam naquele momento, né, que o livro é de 22, que estavam naquele momento tramitando no Congresso Nacional a respeito deste ângulo de contribuição. Então, eu não foquei muito no rural. Mas quando a gente está falando de perspectiva de gênero no previdenciário, isso vai além da aposentadoria urbana. Isso entra em todos os contextos, né, onde você tem que olhar o histórico de como foi a vida feminina até hoje, porque quando você está analisando um direito previdenciário, você não está analisando a pessoa como ela vive hoje. Você está analisando os últimos 30, 40, 50, 60 anos e como ela viveu durante esse tempo. Então, leis mudam, realidades sociais mudam, e essa perspectiva tem que fazer parte do julgamento do nosso tribunal. A gente não pode exigir documentação, a gente não pode exigir que as coisas sejam iguais para homens e mulheres, porque a realidade até aqui não foi. Eu acho interessante, sabe, esse enfoque. Como eu disse, nós temos uma comissão específica, né, dedicada ao estudo dessas situações, né? Mas se você navegar lá na página do CNJ, você vai encontrar
né, um link lá, enfim, né, uma parte do site do CNJ dedicada ao julgamento com perspectiva de gênero, né? Inclusive tem modelos não, já tem decisões que foram proferidas, né, sobre essa perspectiva para orientar a comunidade jurídica, enfim, para buscar esse julgamento. Eu, em algumas ações, já como advogado, enfim, já invoquei, né, esse novo viés, vamos chamar assim. E é importante dizer que é obrigatório, né? Que É. agora é resolução. O Isso. juiz, se você invoca, o juiz tem que aplicar. Exatamente. E, às vezes, a dificuldade é você conseguir caracterizar, né? Bom, isto é perspectiva de gênero e isso não. Isso, né, é uma situação que é um tratamento igualitário, enfim, né? Mas é importante, né? Eu acho que é uma das grandes novidades que a gente tem aí, 2022, 2023. Então nós estamos E a comissão é nova, né? A comissão foi instalada é nova. agora, eu tive a honra de acompanhar a instalação ali. E por isso a importância das comissões, né? Porque o tema é novo, então quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente divulgar, porque ele se aplica a tudo. E quando a gente pede, o juiz tem que analisar. Então é até um desafio para a advocacia começar a ter esse olhar. Então quanto mais evento, quanto mais divulgação, por isso a importância da comissão, de trabalho sobre isso, para que a gente possa cada vez pedir mais esse ângulo e para que a gente possa cada vez mais ver essa realidade aplicada. E retomando o que eu falei no início, antes dessa pergunta, né, nós vivemos aqui hoje, né, no Brasil, enfim, a era dos precedentes. Então, em que pese o CPC seja de 2015, a gente ainda está aprendendo a utilizar, né? Logo que saiu o CPC, eu corri o estado aí fazendo, né, eventos nas subseções para tentar levar um pouco de luz, né, para essa situação. Hoje me dedico, enfim, bastante ao estudo dos precedentes, né? E vejo que essa questão da perspectiva de gênero é meio que sair um pouco, né? Diz, olha, os precedentes, ok, eles existem, são obrigatórios, mas tem situações em que o juiz não pode abandonar o julgamento por equidade. Então, acho que é bem importante a comissão que a OAB criou recentemente, né? E faço votos, então, que esse olhar diferenciado sobre a jurisprudência aí prevaleça, né? Mas, enfim, agora eu queria falar um pouquinho com a Gisele, vice-presidente da OAB. Né? A gente já falou com a advogada, a gente já falou com a previdenciarista e agora, né, gostaria de falar com a vice-presidente, né? Gisele, nós temos aqui na OAB várias pautas, né? A OAB, essa gestão aí, né, tem desenvolvido várias pautas. E, lógico, aqui a gente não vai ter tempo para falar sobre todas elas, né? Mas eu selecionei algumas aqui para te fazer uma provocação, né, para você falar um pouquinho, né, sobre essas pautas aí e o que né, agora, né, você como diretoria da OAB, né, o que o advogado que vai te ouvir, enfim, que vai, né, consumir esse podcast, enfim, ele pode pensar. Nós temos uma diretoria, né, o nome da diretoria eu até vou ler aqui para não errar o nome, é Diretoria de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. E o diretor é o Dr. Rui César Votolini, né? Trata das prerrogativas, certo? Então eu te perguntaria, como vice-presidente da OAB, né, qual é o olhar desta diretoria, né, desta gestão sobre a questão das prerrogativas? Como é que esta gestão está encarando essa proteção das prerrogativas do advogado? Prerrogativas e honorários, né? O Rui está fazendo um trabalho incrível. A escolha, acho que não poderia ter sido melhor, do nosso presidente Juliano Mandelli. O Dr. Rui tem se dedicado incansavelmente à defesa, assim como é pauta da nossa gestão, é a principal pauta da nossa gestão. Tanto que, ao assumirmos a questão de prerrogativas e honorários, o Juliano até brincou com o Rui, não vai ter não, né? A gente vai, é o nosso foco, nós temos que garantir para a advocacia a proteção das suas prerrogativas e a defesa dos nossos honorários. E por isso uma diretoria dedicada a isso sempre foi relevante, em todas as outras gestões, sem dúvida, mas aqui a gente quis uma diretoria específica para cuidar da temática. E além disso, já na nossa primeira sessão do Conselho, foi aprovada toda uma reestruturação do nosso setor de prerrogativas, porque a gente tem advogados contratados
pela OAB, que auxiliam na questão de prerrogativas, atuando em processos judiciais, na defesa aqui institucional. Mas a gente tinha também a comissão de prerrogativas. E agora a gente tem os delegados de prerrogativas, né? Claro que nas subseções a gente tem também muita demanda, e a ideia é que a seccional possa dar o suporte aos presidentes de subseção, e que a gente tenha uma estrutura não apenas na capital, mas uma estrutura focada em todo o estado de Santa Catarina na defesa das nossas prerrogativas. A gente tem também o Defesa App, que é um plantão 24 horas em que o advogado e a advogada de Santa Catarina, se tiver com problema, e é o WhatsApp mesmo, gente, ele começa com o número 3, mas ele é um número de WhatsApp em que a pessoa pode encaminhar a sua necessidade 24 horas, finais de semana, inclusive, e a gente tem sempre um advogado e uma advogada ali disponível para auxiliar. Está sendo feito também uma campanha, essa semana já saiu alguns vídeos, até alguns vídeos mais ilustrativos, em que, para tentar explicar cada vez mais o que são prerrogativas, porque muitas vezes o advogado e a advogada têm dificuldade até de entender que ele tem aquele direito, de lembrar que ele não pode ser tratado daquela maneira. Então, além de defender, a nossa ideia é divulgar, capacitar. E daí a gente teve, semana passada, a criação da escola de prerrogativas, onde a gente vai dedicar também na nossa gestão, porque prerrogativas não é algo que a gente aprende na faculdade. A gente sai sabendo processo, matérias, direito material, mas a gente não conhece as nossas prerrogativas. A gente estuda para o exame de ordem, é um estudo direcionado, mas às vezes no dia a dia é algo que nos escapa e você pode estar tendo a sua prerrogativa ferida sem compreender que aquilo está acontecendo. E daí às vezes você nem se socorre à ordem. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, né, o advogado e a advogada, se você sente que você pode estar sendo prejudicado nas suas prerrogativas, tendo elas atacadas, socorra-se primeiro ao Defesa App, peça ajuda para que a gente possa orientar no que pode ser feito. Mas além disso, então, além da reestruturação completa do nosso setor de prerrogativas, a gente teve semana passada também, a gente separou dentro da OAB, existe agora um local específico aqui, né, uma sala de prerrogativas aqui na nossa seccional, onde a gente tem um cartório próprio para receber esses pedidos, para encaminhar com agilidade esse pedido. A gente direcionou mais funcionários para que possam ficar ali, além dos advogados que já são contratados para prestar esse serviço para a advocacia. A gente tem os delegados, tem toda a estrutura que foi ampliada para dar suporte em todo o estado de Santa Catarina, mas além disso, daí nós tivemos a criação da escola de prerrogativas, onde a gente vai também se dedicar a levar informação do que são prerrogativas e de como que elas têm que ser respeitadas para a advocacia catarinense. A ideia é isso, é fortalecer através de conhecimento, através de união e através de força, né? Então, você muitas vezes tem que defender e a nossa casa está aqui aberta para ser parceiro, estar junto da advocacia catarinense para garantir que nenhuma prerrogativa seja ferida. E eu não tenho procuração do Dr. Douglas para falar, mas acho que a gente pode colocar as comissões também à disposição, né, da diretoria, enfim, dos órgãos diretivos da OAB para auxiliar, né, não só na criação de políticas, né, mas também na divulgação dessas iniciativas que já estão sendo tomadas pela OAB. E isso nos leva, né, para uma outra questão que acho que interligada também, né, com a questão das prerrogativas, que é a questão do falso advogado, né, que tem tirado o sono de muita gente, né? Volta e meia aparece lá no grupo, hoje foi minha vez, né? Eu que fui... Esse telefone não sou eu. Esse telefone não sou eu, hoje eu que fui clonado, enfim, né? E então a OAB tem inclusive a operação, o contragolpe, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre da perspectiva, né, da administração da OAB, né? Como é que a diretoria tem visto essa questão do falso advogado? Com muita atenção e muita dedicação para
auxiliar tanto as autoridades competentes para que a gente possa prender esses falsários, mas também a advocacia para que ela possa se proteger, para que ela possa saber como reagir quando está acontecendo. Nós temos um diretor dedicado a isso, o Dr. Tiago De Gasperi, que fez o projeto do contragolpe, que segue acompanhando junto à Polícia Federal e à Polícia Civil as questões com relação ao golpe. Inclusive porque quando acontece, muitas vezes o advogado tem dificuldade de como se proteger naquele momento, mas parte da divulgação do contragolpe também é orientar o advogado a orientar os seus clientes antecipadamente, porque tem sido feito, sem dúvida, medidas tanto na Polícia Civil, e a gente existe um questionário lá que foi desenvolvido para que você possa passar informações de quem está acessando esses processos, porque o que já se observou algum robô, de alguma forma, entra, acessa rapidamente muitos processos e, na sequência, começam os golpes. Porque eles pegam dados de processos reais, muitas vezes com documentos internos de processos reais, com valores de cálculos que existem no processo. E isso torna tão difícil para o cliente entender que não é você, né? Porque usa o seu rosto, pega um telefone aleatório, não é que eles roubem o telefone do advogado ou da advogada normalmente, pegam um telefone aleatório e começam a dar informações de um processo que existe e pedir dinheiro dos clientes. E muitos clientes acabam caindo. E normalmente eles fazem isso sexta-noite, final de semana, feriados, em que o advogado não está disponível para atender. A advocacia não está disponível para atender e avisar que aquilo é um golpe, né? Então, o primeiro ponto que é muito importante é que a advocacia comece a avisar os seus clientes. Existe ali também um termo que você pode passar para o cliente, para explicar para ele, para que ele assine, para dizer que ele está ciente de que isso está acontecendo, que é importante ele ficar atento, não falar com nenhum telefone que não seja o que você está identificando ali como sendo do escritório. Outra coisa que a gente avisa no escritório, que eu sei que é uma orientação ali. Se você recebe só no CNPJ, informe já para o cliente, olha, não faça transferência para nenhuma conta que não seja deste CNPJ com este nome. Porque muitos de nós têm sociedade unipessoal, né, ou com mais de um colega, mas o que às vezes a gente não avisa o cliente, porque daí ele recebe um pedido para transferir para a conta do Joãozinho. Essa pessoa, ele nunca falou. Como que ele vai transferir para uma conta que sequer é membro, né? Não é o advogado com quem ele fala, porque normalmente não é a conta com o nome do advogado que eles estão fraudando, é uma conta aleatória com o nome de outra pessoa. Então, é algo que a gente tem que começar a orientar o cliente. Ou se por acaso você usa o seu CPF para receber, olha, só pode depositar, né, dinheiro numa conta com esse CPF, com esse nome. Se for outra coisa, é golpe. Né? Porque os clientes estão transferindo, daí tem uns boletos aleatórios também, porque ele diz, você vai receber não sei quantos mil, mas você precisa pagar esse boleto. Avisar, né? Olha, boleto só com o CNPJ ou o CPF da pessoa tal, que é quem seria, né, o destinatário dentro do seu escritório, dentro da sua estrutura. Parte desses avisos facilitam muito para que o cliente esteja preparado. Porque, por mais que... E a polícia tem sinalizado isso. Por mais que se tenha prendido, que se venha prendendo essas pessoas, a tecnologia, infelizmente, quando ela é usada para o mal, ela tem uma agilidade, né? E uma capacidade até de surpreender com as ferramentas. Eles estão fazendo vídeo, eles estão fazendo áudio com voz do advogado, da advogada. A semelhança é muito grande. Então, avisar muitas vezes CPF, CNPJ que vai receber o dinheiro é mais fácil do que ficar dizendo, não, tem que ser a minha voz, porque agora a voz eles já conseguem copiar, né? Então, focar em número de telefone, avisar sobre o número de telefone, avisar sobre CPF, CNPJ que pode receber transferências. E fora isso, não tem boleto, né? Não tem muita informação. As guias são de valores normalmente menores, né? Fazer algum tipo de validação com o cliente para fins de guias. E lembrando que aconteceu, entra lá no nosso site Contragolpe e informa pra gente, porque pra gente combater, a gente precisa ter informação. E parte da informação é o nome CPF de quem tá dentro desse destinatário conta, né? Dessa conta que iria receber, e também verificar quais são as OABs que estão acessando os processos que estão sendo objetos de golpe. Porque o que a gente descobriu, inclusive, é que muitas pessoas que estavam acessando, o próprio advogado tinha tido a sua senha
roubada, a senha do EPROC, daí a senha dele estava sendo usada para entrar no processo do colega para poder fazer o golpe. Então, a gente tem que tomar cuidado porque, infelizmente, esse serviço de golpe está sendo cada vez mais aprimorado por esses criminosos, né? E por isso a gente tem que estar atento, a gente tem que estar unido e informação faz a diferença. Então, se você está sofrendo esse golpe, entra ali no nosso site Contra Golpe da OAB Santa Catarina, coloca os dados, as informações para que a gente possa repassar institucionalmente a Polícia Civil e Federal para nos ajudar nisso. E lembre sempre de avisar o seu cliente dos seus dados que podem receber pagamento e dos telefones que você vai contatá-los, para ele não aceitar. Não é a foto, não é a voz, não é o vídeo, é o telefone e o CPF e o CNPJ que ele deve sempre olhar. Eu acho um ponto que você colocou, eu acho que é importante reforçar, né? Porque isso é um fato, né? Cada vez que uma nova tecnologia é criada, sempre vai ter pessoas mal intencionadas que vão, né, se utilizar dessa nova tecnologia para burlar o sistema, enfim, para tirar algum tipo de vantagem, né? E é fato, a inteligência artificial, em que pese seja, né, uma grande vantagem, os advogados têm usado, os tribunais têm usado, né, mas ela também tem sido usada por pessoas que, né, às vezes estão buscando aí algum tipo de vantagem ilícita para fazer isso, né? Clonar a imagem, né, clonar a voz, e tem algumas ferramentas, inclusive, que fazem as duas coisas, né? Juntas. A imagem e a voz, ou seja, parece que aquela pessoa está falando uma coisa que ela nunca disse, né? Então, a questão acho que é ficar atento, enfim, ressaltando, né, o ponto informativo desse nosso podcast aqui também, né, é o advogado saber que a OAB está atenta e a OAB está trabalhando, enfim, para auxiliar e para tentar combater esse tipo de fraude aí, para, enfim, tornar o exercício da advocacia, né, aquilo que deveria sempre ser, né, sempre ter sido, enfim, e sempre ser, né, que é uma prestação de serviço à comunidade. Gisele, estamos quase nos aproximando do final do nosso episódio aqui, mas tem 2 pontos que eu não queria deixar passar aqui. Um é falar sobre capacitação, né? Entende? Tanto na ESA quanto nas comissões a gente tem essa função, né? E como é que a administração, né, como é que a diretoria vê essa função da OAB de capacitar os advogados, como, às vezes até como um complemento, né, da formação formal, é isso mesmo, né, que ele recebe lá nos bancos universitários e depois, vindo para a OAB, a gente tem que saber que precisa continuar estudando, né? Então, qual é a perspectiva, né, que a diretoria tem sobre formação continuada? Nós, da diretoria, a gestão está dedicada também em dar as ferramentas para a advocacia para que continue sempre evoluindo, sempre aprimorando, sempre prestando o melhor serviço para o seu cliente e também se capacitando para poder aprimorar os seus honorários, né? Para conhecer mais as suas prerrogativas, para que siga forte, siga unida. E siga inovadora também. A OAB de Santa Catarina, ela é, sem dúvida, exemplo para as outras seccionais. A nossa ESA, e parabéns por todo o trabalho que você fez lá, a nossa ESA é exemplo, é pioneira na oferta de serviços, de cursos para a advocacia catarinense, e na verdade acaba sendo utilizada pela advocacia do Brasil todo, né, porque nos cursos online muita gente vem também se inscrever aqui. Isso é normal, tem gente de outros estados. Exato, e as nossas comissões também, os eventos das comissões, a divulgação de conhecimento, esse próprio podcast, né, porque, se você for pensar, a faculdade nos dá o básico para começar. Mas é uma clínica geral, né? É o basicão mesmo. Eu vou dar um exemplo meu. O local onde eu mais advogo é Juizado Especial Federal. Eu não tive nem uma cadeira de Juizado Especial Federal na minha faculdade. Nem como optativa. Se falava de Juizado Especial Civil, Juizado Especial Penal, mas não se falava em Juizado Especial Federal. Hoje, algumas têm como optativa uma ou outra cadeira, mas quem vai trabalhar no previdenciário, a base é um processo civil que não está no CPC, que tem recurso previsto no regimento interno da Turma Nacional de Uniformização, que não está na lei, não está em lugar nenhum, está só num regimento interno. Então, esses desafios que cada área tem a sua, eu não vou, né, as constantes mudanças de norma, de procedimento administrativo, de normativa administrativa, de lei, isso também traz a necessidade de constante aprimoramento e capacitação. E a OAB tem que estar dedicada a isso, e a nossa gestão está atenta e dedicada a isso,
isso com a ajuda incansável das nossas comissões, da Escola Superior da Advocacia, com o investimento da Caixa, do Sistema OAB, da Sicob, da OABprev, né? Nesse fortalecimento da advocacia, porque conhecimento, sem dúvida, é ferramenta para a gente transformar os nossos sonhos e os direitos dos nossos clientes realidade. Então, a OAB está unida, todo o sistema da OAB está unido para que esse conhecimento chegue até a advocacia da forma mais barata, mais acessível possível, em todas as formas de comunicação, é no Instagram, é no podcast, é no evento presencial, são nas jornadas regionais, né? A gente vai ter ainda muita coisa dentro desses 3 anos que nós temos a honra de estar à frente da OAB Santa Catarina. A gente ainda vai ter muita coisa para levar o conhecimento à advocacia. E eu acho que é isso. Quem tiver ideias também, lembrem-se, venham participar das comissões, porque nas comissões muito disso é construído. Se você acha que tem algo a melhorar, a comissão pode ser o local onde você consiga ajudar a gente a transformar isso em realidade. Então, são todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para as comissões da OAB Santa Catarina. Tá certo. E eu deixei por último uma pergunta, né, sobre a CALEGE. Né? E até uma coisa que eu comentei com a Gisele antes, né? Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de entrevistar um imortal, né? Então a Gisele recentemente passou a fazer parte da CALEGE, né? Que é a Academia Catarinense de Letras Jurídicas, né? A CALEGE tem um monte de amigos da advocacia, né? Só para destacar alguns nomes, né? Professor Elisete Lanzoni, professor José Isaac Pilati, que eu acho que foi professor de todo mundo, né? O professor Antônio Carlos Volkmer, Rui Samuel Espíndola, professor Rodrigo Valgas, que eu já tive a oportunidade de gravar podcast com eles, né? A doutora Alexandra Canimil, que hoje é presidente de comissão também, né? E eu queria te perguntar, então, Gisele, né? Qual é a sensação, né? Primeiro, de ser imortal, né? E segundo, de participar dessa valorosa academia aí que sempre vem ressaltando aí, sempre vem valorizando as letras jurídicas em Santa Catarina. Eu tenho muita honra de fazer parte da CALEGE. O convite foi uma surpresa. A CALEGE, ela tem uma característica para os seus de entrada de seus membros. Você não pode se candidatar. E a votação, uma indicação é dos membros já que compõem a CALEGE, daí há uma votação e não pode haver nenhum veto. Então, só entra quem teve aprovação de 100% dos membros que lá estão. São 40 cadeiras, né? Eu ocupo a cadeira número 13, como você disse no início, que tem como patrono, inclusive, o nome que leva o nosso auditório, Dr. Túlio Gondim. E foi uma surpresa, Dr. Pilati, doutora Elisete, foram ao meu escritório, disseram que queriam conversar sobre um evento, chegaram lá e disseram, nós estamos aqui para te convidar para fazer parte, seu nome foi aprovado para fazer parte da CALEGE, eu fiquei muito honrada. E na CALEGE a gente faz muitos trabalhos, até voluntários, de estudos jurídicos. Agora eu faço parte de um grupo de trabalho que está fazendo um dicionário para Libras, dicionário jurídico de Libras. Então, a gente está pegando alguns termos, traduzindo de forma mais objetiva até, né, sem muito prolongado, e daí vai ser feito em Libras. E isso vai ser um trabalho que vai ser constante. A cada ano a gente vai aumentando as palavras, os termos, para que isso se torne cada vez mais acessível. E a CALEGE é dedicada a isso, né? A fomentar, a fortalecer, a divulgar os estudos jurídicos e muito também a recontar a história jurídica do nosso estado de Santa Catarina. E a doutora Elisete, que agora é a nossa presidente, foi antecedida pelo doutor Pilati, pelo doutor Passold, que nos deixam muita saudade, né? Então, é um ambiente de líderes da matéria jurídica, né, de diversas áreas de atuação também. Teremos em breve a posse da doutora Ana Blasi, que vai também passar a compor a CALEGE. Então, é isso, a CALEGE, a gente se reúne periodicamente, a gente faz trabalhos, faz livros, faz estudos, faz artigos, cada um individualmente e também como conjuntos, né, como grupos de trabalho específicos para alguma matéria. E, além disso, a gente tem as reuniões periódicas, enfim, é um trabalho também voltado à academia e voltado ao fortalecimento das letras jurídicas de Santa Catarina.
Então, muito obrigado. Eu acho assim, você mencionou o nome do professor Passold, eu não posso deixar de dizer que eu acho que eu fui um dos muitos orientandos dele, né? E na época eu lembro que eu escolhi o professor Passold, eu pedi para que ele que fosse meu orientador, né? Porque eu tinha certeza que, além de todo o conhecimento jurídico, ele ia me dar um aprumo metodológico necessário Ele era para a incrível, tese. E foi assim uma experiência notável. Ele era um grande entusiasta da CALEG, enfim, ele sempre falava nas aulas, e é sempre um nome, um grande nome a ser lembrado aí na advocacia catarinense. Então, Gisele, terminando aqui, chegando ao final do nosso podcast, né? Pergunto, ficou alguma coisa para a gente falar ainda? Adorei o nosso bate-papo, viu? Quando quiser, estou disponível para fazermos de novo. Que joia. É o segundo podcast que a gente grava já, né? A gente gravou um lá na ESA também, era um tema mais específico, né? Isso tem uns 2 anos já, eu acho, Sim, né? É um tema mais específico da advocacia previdenciarista, enfim, né? Mas eu acho que esse bate-papo de hoje aqui foi bem bacana, enfim, né? A gente pode falar sobre um monte de coisas. Eu só tenho a te agradecer, né? Então, esse novo projeto aí das comissões, enfim, a ideia é trazer as pessoas para falarem de assuntos, pessoas importantes, né? Para falarem de assuntos que interessem às comissões. Então, com certeza, né? Você era um nome que não podia faltar, né? E eu tenho muita convicção, né? Que esse nosso podcast aqui vai ser bastante divulgado, bastante ouvido aí por toda a comunidade, né? Por toda a advocacia catarinense. Essa é uma nova forma, enfim, da OAB se comunicar. Eu acho que é importantíssima, né? É importantíssimo que a OAB evolua e ela tenha essa visão de que novas ferramentas podem ser utilizadas também para chegar lá na ponta. Então, eu só tenho a te agradecer, deixo aí o microfone livre para as suas ponderações finais, então. Quero te agradecer, Edgar, pelas perguntas, pelo carinho, pelo acolhimento e por esse espaço de diálogo, assim, de eu poder contar um pouquinho da minha história, daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto e poder também fazer chegar mais conhecimento para a advocacia catarinense. Quero parabenizar Douglas e toda a coordenação, você e todos os coordenadores das comissões que estão dedicados a esse trabalho e a todo o trabalho à frente das nossas comissões. São mais de 114 comissões agora, né? Tá chegando nesse número. E muita gente dedicada ao aprimoramento da advocacia catarinense, ao fortalecimento da advocacia catarinense, ao nosso exército, né, em favor da advocacia catarinense. Quero parabenizar também o Pedro Miranda pela sala, que ficou linda, é o trabalho que a Caixa vem desenvolvendo. Agradecer o presidente Mandelli pela parceria de sempre e parabenizar pelo trabalho que ele tem feito. Então, muito obrigada por me receber, obrigada a vocês também por estarem com a gente hoje e até a próxima, né? Mas antes de até a próxima, 2 coisas. Agosto Lilás e mês da advocacia. Né? É Quer verdade, deixar uma estamos mensagem? em agosto, né? Esse podcast vai circular em agosto, né? Exatamente. E como ele fica para depois, né? Eu vou fazer também de uma forma que não fique apenas vinculada ao agosto desse ano, mas é importante que a gente estava falando esses dias que não é mais o dia da advocacia, nós temos o mês da advocacia, onde as nossas subseções, onde a seccional, a gente fica voltado não só à celebração, mas sempre que a gente tem uma data específica, ela não é voltada só para celebração, ela é voltada também para que a gente analise aquilo que a gente pode melhorar, para que a gente fortaleça as pautas, e eu acho que o mês da advocacia nos traz isso. Além das festas que a gente tem pelo estado todo, é costelaço, é feijoada, a gente come muito bem nesse mês, e a gente tem momentos de confraternização muito boas, de rever amigos, de estar junto, de rever subseções, né, de encontrar aqueles colegas que talvez não estejam nas comissões, não estejam nas diretorias, nos conselhos, mas que venham também celebrar com a gente, se aproximar da OAB. Mas, além disso, é um mês também para a gente compartilhar muito conhecimento, são vários eventos. É um mês também para que a gente reforce as nossas pautas, que a gente levante cada vez mais alto as nossas bandeiras de prerrogativa, de honorários e as demais demandas que norteiam o nosso trabalho aqui como gestão, mas que também estão nas necessidades da advocacia. E que a gente possa estar cada vez mais perto da advocacia e que a advocacia perceba o quanto a OAB é a sua casa e que ela possa estar aqui com a gente. E na questão do Agosto Lilás, sem dúvida, é um cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos estar atentos à questão... E daí, os meses comemorativos, né? Eles nos trazem essa necessidade de olhar atento para as pautas. E eu acho que cada mês traz isso
para nós, nos ajuda como instituição, mas também como pessoas a estar atento a algumas pautas que são muito específicas. Tem o Outubro Rosa, o Agosto Lilás, né? É muito importante. Que na realidade são só uma lembrança, né? São lembranças de algo que a gente tem que olhar todo dia, né? Exato. Que a gente, e como gestão, como instituição, isso também é uma demanda, mas são meses em que a gente consegue trazer a consciência coletiva para um olhar com relação a isso. Então, acho que nos adiciona como instituição, como gestão. Então tá certo, encerrando então esse nosso episódio, queria agradecer muito a presença da Gisele, né? Acho que engrandeceu demais o projeto. Queria agradecer a nossa equipe técnica, né? Porque sem eles também a gente não faz absolutamente nada, e deixar um agradecimento especial aos nossos ouvintes e espectadores, né? Porque temos lá no Spotify os nossos ouvintes e temos no YouTube também os nossos espectadores. Dizer que todo esse trabalho é feito para eles, né? É um trabalho feito para a advocacia catarinense e agora do mundo, né? Porque a gente está na rede, então, para toda a advocacia nacional, enfim, que queira, né, estar bem informado e queira saber do que acontece aqui na OAB de Santa Catarina. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado a todos, né, e fica aí o convite para participarem conosco aí de um próximo episódio desse nosso podcast. Muito obrigado e até lá.